Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando agora a sexta edição da terceira temporada do Made from TV, o podcast que você não ouve nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, falando aqui de Matinhos, a namoradinha do Paraná, e comigo está mais uma vez aqui o Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, na região de Curitiba, falando lá da Terra da Bala, e o nosso glorioso @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Robson e Vinícius, dê a primeira consideração para os nossos ouvintes. Eu tô muito feliz em participar. Uma saudação aí pra todo mundo aí que esteja ouvindo o Made from TV. Valeu aí pelo convite. Você vai mais mandar uma vez. saudação pra quem não tá ouvindo, né? E também, exatamente, pra quem não tá ouvindo também, quem não quiser ouvir essa merda que vai tomar no olho do rabo. Mas... Desliga o seu computador e vai ler um livro. Desliga o seu dispositivo aí que você tá usando. E vamos ao tema de hoje aí, Ricardinho, que eu acho que muita gente vai concordar e talvez tenhamos material para uma parte 2, hein? Torceremos aqui. O tema desse episódio é programas saturados. Vamos falar aqui de alguns programas que estão aí há anos, alguns nem tão anos assim, mas que estão enchendo o saco na programação aí da televisão brasileira e que já deram o que tinha que dar. Esse é mais um episódio do Made from TV, é o de número 6 da terceira temporada que está começando agora. Chegamos! No episódio de hoje... Eliana! Do Globo Repórter. Perrengue na Band. Programa Raul Gil. Altas Horas. Mulheres. BBB 23. Domingo Legal. Domingão com Hulk. Eu não aguento mais! Programas saturados da TV brasileira. E a gente começa esse episódio do Made from TV falando do programa dela, Eliana. É aquele programa de auditório que ela comanda nos domingos à tarde e que já encheu o nosso saco. O que eu vou dizer? No domingo que eu tive em Curitiba, na casa do Robinho, né? A gente começou a procurar o que assistir na TV. A gente tava tão entediado depois de comer um churrascaço. E, cara, a gente começou a procurar lá e tal. A gente deixou lá uns momentos e o Robson falou: é impressionante como essa merda desse programa não muda. É a mesma coisa o tempo inteiro, as mesmas subcelebridades que eles levam lá pra mostrar a vida da pessoa. E aí vem o Bertolazzi com aquelas comidas escrotas, exóticas lá. Uns negócios meio... Nossa, uma das coisas que mais me irritam na Eliana, que eu não sei se ainda tem, é um quadro que era o Vai Dar Namoro, alguma coisa assim, nem sei se é isso. Rola ou enrola? Porque, cara, aquelas pessoas, obviamente, elas não estão lá porque elas querem um relacionamento sério. É tudo uma merda mais combinada do que a outra lá. A gente tá em 2023, caralho. Aquela mulherada, se estalar o dedo, vai ter 50 mil pessoas querendo comer elas. Elas não precisam ir na porra da televisão. Mas você tem que pensar o seguinte, como você disse, tem 50 mil pessoas querendo comer essas meninas, mas alguém disposto a ter um relacionamento sério com elas, só mesmo no programa da Eliana. Só o Vinícius.
contém Não, ironia. mas eu me humilho pra um monte de mulher, mas não vou nessas poses do programa, não. Ah, não vou, não, meu. Essa frase do Vinícius, eu me humilho para várias mulheres, é a declaração de rendição dele, realmente. Digo assim, eu prefiro me humilhar pra várias mulheres do que ir nessas poses do programa fazer fiasqueira lá. Eu não sou disso aí. Melhor Deus se que humilhar pra várias mulheres do que se humilhar pra vários homens, né? Também, verdade. Eu fico imaginando o que o Vinícius faria, porque, né, sempre tem que ter alguma idiotice, tipo, eu toco violino com meu ânus, eu descobri a cor do câncer, não sei o que o Vinícius faria lá? Eu vou num Sei lá, restaurante chique com camisa de time. Eu quebro ia fazer... o coco com as minhas coxas. Né, não, eu ia fazer a narração do encontro. O que tu acha? Eu consigo armazenar 25 carregadores de celular no bolso do meu calção. Cara, isso é verdade. Quem tem engraçado iPhone 7, né, bicho, tem que se prevenir, né? Fazer o quê? Cara, já encheu o saco a Eliana, né? Já deu, né? Pô, Cara, chega. uma coisa que me irrita, acho que até mais do que a própria Eliana, porque a Eliana em si não me irrita, o que me irrita é as merda que tem no programa dela, né? Mas assim, aquele filho da mãe daquele cara que fica fazendo uma paródia da Narcisa, não sei das quantas lá. O humor do SBT, ele é muito datado, porque eles estão fazendo referência de uma socialite que ninguém mais nem lembra que existe. Quando você chega num ponto que a paródia perdeu o sentido, ou você para de fazer essa merda, ou você cria uma porra de um outro personagem. Mas os caras insistem nessa merda. É tipo o Cabrito Teves. O Cabrito Teves, eu ia falar dele, exatamente. Ou o Ricardo imitando o Sean Connery, sendo que o dublador dele já morreu já tem uns 300 anos. E o Sean Connery também já morreu, né? Esse cara aí que o Robson falou, o pior é que, assim, as primeiras vezes que eu vi ele fazendo essa imitação da Narcisa, eu poderia jurar que é um traveco. Não, é um homem hétero, cis, casado. Sim, casado e com filha, tudo. Já tem filha, tudo. O glorioso Thiago Barnabé. Ô, Thiaguinho, podia arrumar outro personagem, né, Thiaguinho? Pô, a gente não te acha sem graça, a gente acha a essência do teu personagem mais sem graça por tá datado. Eu acho que ele poderia ser o cadáver que inauguraria o cemitério de personagens. Sabe quem que seria o porteiro desse lugar? Guguzinho! Nossa, verdade. Coitado do Pablito. Mas outra coisa também que encheu o saco no programa da Eliana e que sei lá quantos anos já tá, é aquele quadro da Minha Mulher que Manda, né? Ali, vocês estão ligados naquilo? Um ponto interessante, porque no começo eram com pessoas desconhecidas, vamos dizer assim. Agora eles colocaram celebridades e subcelebridades e não sei o que, né? Pra dar uma mudada no negócio geral, assim. O problema não é a essência do quadro, o problema é que eles levam pra fazer o quadro. Eu já vi lá aquele Frank Aguiar, eu já vi umas 3 vezes o Frank Aguiar naquela porra daquele quadro lá. Chega, né, cara? Pô, vamos levar a gente tá bom, que presta, a gente já entendeu que a tua mulher manda em você. Até o Carlos Alberto, coitado, teve lá. Lembrei de uma outra coisa também que me irrita, e eu vou fazer uma piada homofóbica aqui, me perdoe, mas assim, tem uma parte que eles pegam um garçom pra meio que servir a comida lá pras mulheres que estão vendadas e não sei o que, e daí às vezes faz uma massaginha, não sei o que, e daí sempre os caras ficam fazendo piadinha tipo, olha lá, o cara tá mexendo na tua mulher, como se não fosse mexer na dele, né, mas enfim. Se eu estivesse no programa, eu ia falar, mano, olha pra cara desse cara e me diga se ele gosta de mulher pra começar. Por que eu vou me preocupar com esse cara, com essa cara de bicha? Pronto, acabou o momento homofóbico. Só que vocês falaram do sujeito que fica lá falando de comidas exóticas e bababá. Ó, vocês têm uma noção de como faz tempo que eu não vejo TV. Esse cara é o que é? Cozinheiro? Bertolazzi é chefe. Pois é, né? A Eliana até nisso ela erra, porque ela poderia, sabe quem que poderia colocar como chefe de cozinha nesse quadro? Edu Guedes. Você não vai me dizer... ele disse... Não, mas ela não era casada com o Edu Guedes? Exatamente, daí fica tudo em família. O Edu Guedes entrou pra fazer uma declaração de amor a Eliana, o cara mais entediante do mundo, daí depois levou um fora. O cara, você é a vergonha da TV, meu Deus. Aí agora a Eliana teve casado uns tempos atrás com o filho do Flávio Pobre, né? O Flávio Rico, no caso, né? E já chutou o cara também, se eu não me engano. Então é uma desgraça. Eu acho que ela devia se casar com o Chiquinho, hein?
Putz! Chiquinho. Tá. Ai, o Chiquinho. E seguimos aqui com a nossa lista, agora falando de outro expoente da chatice na televisão brasileira. Estamos falando dele, Rodrigo Faro. Ai, ai. Como é que é o dia? O Gugu acertando a quina, ganhando a loteria, o cara perguntando de audiência, né? É uma insensibilidade com o cara que eu te Ah, contar. porque essa piada que você acabou de fazer é bem sensível, né, Vinícius? Pois é uma ironia, caralho. O cara era um ator meia boca, e aí do nada ele virou apresentador, tipo o Márcio Garcia, tipo, eu quero ser apresentador e pronto, que se foda. Vamos lá, eu sou foda, eu vou fazer o programa. Fez lá aquele, como é que era antes desse Hora do Faro, ele tinha um outro, agora eu esqueci o nome. Que era o programa que o Márcio Rodrigo. Garcia apresentava, né? Alguma coisa o melhor do Brasil, não sei o que do Brasil. Isso, era esse aí mesmo. Aí do nada o programa termina. Aí ele cria esse outro Hora do Faro. Cara, o Robson não tava muito ligado nisso aí, o Ricardo tava. A Record transmitiu o Campeonato Paulista esse ano. Aí a final lá, 20 pontos, 22 pontos, não sei quantos pontos. E a Globo tomando no cu com o Caldeirão, tomando no cu, tomando no rabo. Termina o jogo, termina a transmissão, Hora do Faro, 7 pontos. O que eu vou dizer? Não preciso dizer mais nada, né? Chega do cara, né? Chega. Ninguém aguenta o cara mais, pelo amor de Deus. Mas vamos ser justos aqui que o Vinícius falou que ele começou como ator e depois virou apresentador. Não, verdade seja dita, ele começou como dançarino do dominó, depois foi ator e depois apresentador. O cara teve que virar ator porque a porra do dominó terminou, né? É uma beleza. Domino. Mais um exemplo de programa que dura 5 milhões de horas, né? Que se tivesse meia hora já tava excelente. Mas não, os caras têm que enrolar pra caralho. Outra coisa que irrita também é que eles, assim como o nosso programa Uma Opinião, né? Eles usam inserts, né? Assim como no programa do Ratinho e por aí vai. Só que os do Rodrigo Faro são muito irritantes. Aquele negócio lá de... Como é que é? Dança, gatinho e não Dança, sei o quê. gatinho, Vixe, dança. e não sei o quê. E a cada 3 segundos. Cavalo. É legal os inserts lá, tá, mas toda hora, né, bicho? Cara, o sonoplasta lá é tipo eu da vida, né? Joga 600 mil inserts ao mesmo tempo. E... Eu procuro variar nos meus inserts, mas não, o cara repete os mesmos inserts. Cara, O cara deve ganhar por obra lá, né? Não é por tempo de serviço. por aperto de botão. Cara, quando o Vinícius assume É por que produtividade. tem um problema, é porque o cara realmente tem um problema. O cara assumiu o seu vício em inserts. Então o primeiro passo pra cura é admitir o problema, Vinícius. Parabéns. Exatamente. Muito obrigado. Ele- Beijo Ele na já bunda de pode vocês. participar do Insertadores Anônimos. Não, mas eu sempre admiti, inclusive o Gabriel me falou assim, ouve, você quer trabalhar de sonoplasta? Não sei o que, eu falei, eu gosto. E ele, cala a boca. Eu usei um pau no cu pro Gabriel que abandonou esse quadro, né? E tantas Não, ele outras coisas abandonou também. o PSQ, Não, né? respeitem a memória do morto. Porque Gabriel É porque agora ele literalmente virou o Bruno sem benga, o Gabriel sem benga. Vai cuidar da fazenda de merda dele lá. Mas E meu vai tio fechar. Jeremy, eu já falei pra você que eu não quero mais saber. E Leia, você tá me traindo, sua filha da puta, sua desgraça. Nos Vai, convidar mas pra ver os também, gados lá, ele não convida, né? E vamos dar prosseguimento a esse programa sensacional. Agora falando dele, Raul Gil, outro programa que também já deu no saco de todo mundo, porque é uma coisa que... Insuportável. É, exatamente. O Ricardo deu uma pausa, que eu achei que minha internet ia cair. E não, ele deu uma pausa porque ele não tem o que falar do mais do bem, coitadinho. Não há palavras para descrever tão incomensurável bosta. O Raul Gil, ele me faz ter pensamentos perturbadores sobre ele por levar tanta cria no meio do palco, né?
Não dá pra entender a tara que ele tem por levar tanta cria. Tá certo que ele quer manter o apelido de vovô Raul, mas, pô, dá uma segurada também, né, bicho? Pô. Tipo assim, controle-se. Pela proporção das idades, ele já tá pra tataravô, Raul, né? Ele é um pouquinho mais novo que o Silvio Santos e o Carlos Alberto de Nóbrega, né? Mas ainda assim tá velho. O cara já escorreu o cérebro pelas orelhas, né? Porque a única coisa que ele sabe perguntar pra quem vai na porra do programa dele é o nome da pessoa e de onde ela é, como se eu tivesse interessada, né? E dependendo do convidado, ele pergunta se ele torce pra algum time. Tipo o cara do Ahá aquela vez. Puta merda. Uma coisa que eu fui descobrir muitos anos depois foi eu descobri que ele era tio do Marquito, né? E eu repito o que eu falei uma vez em relação a alguns quadros que tem dentro da merda do programa dele, né? Se eles desmembrassem o lance do quadro do banquinho lá e do negócio do chapéu, eu acho que dava pra fazer alguma coisa minimamente interessante, né? Desde que fossem... Não que nem o Ricardo costuma brincar, né? Ah, ele não tira o chapéu pra fome, né? Óbvio, né? Ninguém vai fazer pro cigarro, né? Como é que era? Ele não tira o chapéu pro tabagismo, não tira o chapéu pra corrupção na política. Pô, que bom, né? Tá bem? Falando em tirar o chapéu, eu queria muito que descobrissem nos arquivos, se alguém gravou, aí o dia que o Alborguete foi lá, né? Foi em 2001. Verdade. Tem uma chamada no YouTube com o Alborguete lá. Programa Raul Gil, alegria e muita diversão com Meu Filho é uma Gracinha. O quadro pra quem você tira o chapéu vai pegar fogo com o polêmico Alborguete. Político que tem a cara limpa, que tem vergonha na cara, não promete. Faz, trabalha, eu faço, eu trabalho. E ainda, muita música com SC Boy. O grito da galera! Dominó, Simoni, Família Lima, As Meninas, Catinguelê, Bala Mansa. Programa Raul Gil, neste sábado, 1h. Ele não tira o chapéu para Kojak. A única coisa que eu queria do Raul Gil é isso aí, o dia que o Alborguete foi, acho que era na Record ainda na época. O programa dele sempre foi, assim, mais musical, né? Tipo, sei lá, 90% do programa dele envolve algum pentelho cantando lá. E é curioso, porque tinha uma época que o Regis Tadeu participava, né? E ele era o único cara que realmente tinha uma análise, assim, mais crítica, né? Só que acho que daí o pessoal pensou, porra, o cara tá metendo pau em todo mundo aqui, tem uma meia dúzia de idiota aí que a gente tá tentando lançar aqui. E o cara fica esculhambando e tal, daí meio que tiraram ele e ficam colocando ele agora no quadro do banquinho, né? O que não faz o menor sentido, né? Por acaso do quadro do banquinho, ele continua usando uma toga e um chapéu tipo de professor, assim? Sim. É, mais uma coisa que tá datada já, né? Já encheu o saco, né? Pô, puta que eu pariu. Eu realmente não assisto o Raul Gil, até porque desse negócio que o Robson abordou aí, das convidados que vão pra cantar, né? O pessoal que vai tentar iniciar uma carreira e tal. Eu, como adoro programa de calouros, eu não assisto. Bem que faz. Não dá pra querer assistir mais, né, cara? O programa de auditório ultimamente tá tão merda. O último programa de auditório que eu assisti era o do Silvio. E agora o Silvio parou, né? Bateu a preguiça no velho, né? Bateu a preguiça. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Inclusive agora, porque o próximo tópico que a gente vai abordar aqui é justamente o programa Silvio Santos, que a sua bisavó adora, mas você não tem a menor paciência pra assistir. Ultimamente eu não ando tendo mesmo. Inclusive eu tive na casa do Robson lá naquela época, no mesmo dia da Eliana, né? Pronto, agora o cara tá que nem o Gabriel, vai falar toda hora que é meu amante. Pô, não precisa contar, cara. Não, mas é só pra contextualizar. A última vez que eu vi o programa Silvio Santos foi na tua casa. Então o negócio é o seguinte. Inesquecível. Inesquecível. Incomparável. A gente viu... Não, peraí. Não, tem que ter essa. Isto é incrível. Aí eu tava lá vendo lá, inclusive era foi o dia que teve o último programa com o Silvio apresentando um trecho, né? Que não apresentou. Foi muito estranho, eles fizeram tipo uma mistureba, né, de várias gravações.
E aí eu falei, porra, finalmente o Silvio voltando, né? Aí depois eu fui descobrir que era a gravação de setembro de 22 ainda. E aí eu falei, puta merda, o velho continua preguiçoso e tal. Daí depois entrou a Patrícia, foi no mesmo dia que a Gloriosa e a musa de vocês, a Mariane, né? Dona Mariane Dombrova tava lá. No Não R a letra, e aí foi o dia do Chiquinho também, né? Aquela coisa toda. Foi a última vez que eu vi, cara, o programa com a Patrícia não dá pra assistir. Tipo, o programa Silvio Santos, ele, claro, teve as fases mais antigas, né, que são consideradas clássicas hoje em dia, né, que tem alguns trechos que o SBT reprisou e tudo mais. Mas, assim, os mais recentes, eu considerava o meu prazer culposo, né? Tipo, eu sabia que era uma merda, mas eu gostava de assistir do mesmo jeito. Só que eu acho ok ele estar nessa lista atualmente, porque realmente não é tão legal assim quando a Patrícia tá apresentando. Porque, sei lá, que nem uma vez a gente fez uma teoria aqui, eu e o Vinícius, né? Que seria mais interessante, por exemplo, se a porra do Luiz Ricardo apresentasse, né? Com certeza, inclusive eu acho que o Luiz Ricardo é o sucessor natural do Silvio por uso capião, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque o cara sempre apresentou os programas do Silvio e sempre manteve um nível bom ali pra quem tá assistindo. Sem falar que ele é o melhor intérprete do tema de abertura de DuckTales que já apareceu. Sim, exatamente. Fim dos anos 80 ali, né? Bem na época de vocês ali, que ele gravou. E depois ele foi no Danilo Gentili tudo e cantou essa música junto com o Traja, né, e tal. Aliás, eu tava relembrando aqui, teve um período que o Luiz Ricardo, um período pequeno ali, acho que foi 1 ano ou 2 anos, que ele saiu do SBT e começou a fazer uns negócios pro Papatudo, que era aquele concorrente da Telecena que a Globo tinha nos anos 90. Putz, é verdade. Eu lembro disso agora. Novamente, Ricardo, o desfragmentador de memórias. Ataca novamente. O cara é nevrálgico, bicho. Coisa de louco, hein? Eu realmente não entendi o que foi aquela saída dele do SBT aquela vez e depois voltou, né? Tanto é que tá aí até agora. Foi tipo o Galvão indo pra Rede OM e voltando depois. Não dá pra duvidar que o motivo da volta seja o mesmo, né? O Galvão tomou um calote lá com os cheques fantasmas do Martinez. E o Luiz Ricardo deve ter tomado no rabo lá com o Papatudo, né? Que não pagava os prêmios, isso não pagava o salário dele também lá. O pessoal da Interunion, né? Que era como se fosse assim o concorrente da Liderança Capitalização, né? Se a Liderança tinha a Telecena, a Interunion tinha o Papatudo. Acho que não deve ter pagado lá o que tinham combinado com o Luiz Ricardo lá e deve ter voltado para o SBT por causa disso. Ele preferiu continuar com a Telecena, fazendo algumas vezes fazendo ali os comerciais de propaganda ali, de promoção, né? Eu acho que o Luiz Ricardo tinha que tomar conta dos programas que o Silvio apresenta e não a Patrícia. A Patrícia tinha que continuar lá nos pontinhos, lá, ter um programinha durante a semana ali para dizer que tem, e é isso aí. Ou então ele poderia dividir com o Celso Portiolli, né? Porque ele, por exemplo, apresentando o Show do Milhão foi interessante. Inclusive, eu espero que volte de uma vez, porque tá foda, viu? Tá foda de aguentar o resto. E vamos aqui com mais um programa que já encheu a paciência de todo mundo. É o Big Brother Brasil, esse programa que é preferido pelo nosso Vinícius Lorenzi. Com certeza, eu tô sempre assistindo, tô sempre ligadinho, tudo, né? E, cara, ele já tá saturado há uns 5 anos no mínimo, né? Pra se dizer o mínimo, né? Até ali na época da pandemia ali, né? Fim de 19, começo de 20 ali e tal. Estavam falando que 2020, quando ainda não tinha estourado a pandemia aqui, poderia ser o último ano do Big Bosta, né? Mas como veio a pandemia e a pandemia fez aumentar a audiência do programa, porque todo mundo tava enfiado em casa, né? Eu não tava enfiado, não. Nem na rua, nem em casa, nem em lugar nenhum. Tu me entendeu o que eu tô dizendo, né? Enfim, como o pessoal tava mais em casa, tava acompanhando mais o pay-per-view, o pessoal encheu o saco lá e aí continuaram. Só que eu não sei se vai continuar pros próximos anos, eu não sei até quando tem contrato essa merda aí, porque o desse ano foi fiasco crasso de audiência, principalmente a final.
Então eu espero que a Globo reveja e repense os conceitos. Isso é a mesma coisa que mandar alguém que tá com coceiro no saco coçar o saco, mas fazer o quê? Espero que eles repensem e tirem essa merda do ar de uma vez. Que o Big Brother é foda porque é o seguinte, eu sempre vi aquelas postagens, principalmente na época que eu tava na rádio, assim, um monte de as veiaradas que era todo ouvinte lá da Rádio Ativa, você entrava nos perfis de Facebook e aquilo. Vamos boicotar o Big Brother. Não vamos dar audiência para essa porcaria. E todo mundo, assim, do meu círculo de conhecidos fala isso, né? Eu não vejo essa merda. Isso aí é uma futilidade, não sei o quê, não sei o quê. Só que ainda assim o programa passou anos e anos no ar, lógico, porque dava audiência. Ou seja, apesar do nosso círculo aí de conhecidos não assistir o Big Brother, muita gente assistia. Só que o problema é que nem isso mais está acontecendo, né? Até quem antes era o seguidor fanático tá começando a achar o programa chato pra caralho. A audiência vai caindo edição por edição, até chegar uma hora que a coisa vai ficar realmente sustentável pra Globo e eles têm que tirar do ar. Porque agora virou uma lacrolândia, filha da puta, aquele programa, seguindo aí os padrões do Projaquistão. Eu já não gostava, mas nunca fui do tipo de bater tambor assim, esse programa aí deviam tirar do ar, porque não sei o quê, porque é lixo cultural, é futilidade e tal. Mas enfim, eu nunca assisti o Big Brother, eu nunca gostei. Só que agora, com tudo isso que tá acontecendo, daqui a pouco a Globo realmente não vai ter outro caminho, se ela ainda quer continuar mantendo uma boa audiência e tudo mais, que é tirar esse programa do ar, ou então reformular de um jeito daqueles, né? Eu não vou pagar de intelectual, né, que nem o pessoal que fala, porque o Big Brother é um lixo, porque não sei o que e tal. Eu não assisto, né, não acompanho, e durante muito tempo eu sequer via qualquer coisa do Big Brother, mas era porque eu simplesmente não tinha interesse. Eu lembro que quando começou o programa no Brasil, eu assisti só o primeiro episódio. Inclusive tem uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Na época eles tinham uns problemas ainda de estrutura, de som, isso e aquilo. Só que eu não sei se estavam trollando ou alguma coisa assim, mas aparecia o Pedro Bial, sei lá quem que era na época, acho que era ele. Era ele com a Marisa Hort. Pessoal, vocês estão me ouvindo? E daí o pessoal respondia, não, mas né, caralho, se você não tá ouvindo, como é que você tá respondendo que não, né? Então, você tá trolando o cara, meu. Tem aquela história, né, pra você comentar alguma coisa, tem que mais ou menos ver como é que é e tal. Então, tipo, umas últimas edições aí eu até coloquei pra ver a estrutura do programa e tudo mais, só que realmente eu não acho assim tão legal, porque eu gosto daquela outra porcaria, né, que é a Fazenda, e eu acho mais interessante, assim, certas coisas, dinâmicas e não sei o que, né, porque o Big Brother ele tem um ar, assim, mais, tipo, certinho, né, vamos dizer assim, apesar de ter um monte de baixaria, claro. Então é que nem o Ricardo falou, né, tá cada vez mais lacrosfera o negócio e vai ficando chato, até pra quem gostava, então é complicado. E aí, Ricardinho, o que tu tá achando? Do Big Brother? Uma bosta. Sempre achei. Tocando pra frente aqui, vamos falar de Domingão. E quando eu digo Domingão, engloba tanto o período em que o programa era apresentado pelo Fausto Silva, quanto o período atual, onde temos aí a apresentação do Luciano Urg. Na época do Domingão no Faustão também tinha aquele lance de prazer culposo, né? Principalmente a questão das videocacetadas, né? Porque, era um negócio que passava no fim do programa aqui, como se fosse uma puta atração. Vamos esperar por esse momento, né? Mas, era um monte de gravação velha de 10, 15 anos, que o Faustão deixava o negócio mais engraçado, porque ele ficava fazendo uns comentários legais em cima, né? E tal. Ai, nesse momento, ele perdeu o apetrecho. Olha aí, coitado. Abriu a perna, deixou de ser o Papai Noel. Aí, pode sentar, deixa o careca aparecer. Olha lá. Isso que é chamar desarmar a banda. Olha aí. Isso, fala no ouvido dele. O Ricardão vem aí. Seu babaca que tá sentado. Seus babacas, babaqueiros. Olha aí! Mas a velha, parece um caminhão de abóbora. Olha que coisa ridícula. E o puxa-saco pra variar, olha lá. Vem, chefe, depois eu ergo ela. Olha aí. Olha o outro, abaixo. Pega, gato, vai. Vai, bicho. Agora, aí, tu vai.
Tá muito indeciso esse gato. Esse gato tá mais indeciso do que fiador de desempregado. Vai. Agora. Pega aí. Tá aí. Vai aí, bicho. Morde ele. Arranha. Aí, garoto. Ô, louco. Cheio de entusiasmo. Olha aí. Ó, o filho do Mike Tyson. Olha aí. Cheio de expressão. Olha aí. Olha aí, ó. Tomou no direto. Esse moleque ali foi lá atrás, pensou. Toda a paciência oriental, ele raciocinou. Friamente ele falou: o que eu vou fazer? Aí ele voltou, pegou a cadeirinha e falou: agora ou nunca? Aí, garoto. Olha que lindo. A filha queria beber, o pai e a mãe não deixaram, olha aí. A árvore que cai. Ok, Careful, honey. Please. Cuidado. O marido já tinha tomado tudo. Aí ele foi pra árvore, olha lá. Os filhos não estão nem aí com o pai, olha que beleza. O pai não deu presente, tá ali, tá vendo? O dia que o Superman estava vendo o seu presente e foi atropelado por uma árvore. E preste atenção, esse é o Papai Noel que só gosta de menina. Olha aí. Soltou o moleque. Foi ajeitar o boné, olha que fez o cap. Como é que chama isso aí? Não precisa chamar também, já foi. Olha aí. Gorro. Olha o menino. Criança às vezes enjoa de presente. Natal não é presente, Natal é o espírito de Natal. Olha o que essa criança vai fazer, ó. Matou o coelho na noite de Natal. Até esse lance dos comentários legais aí que o Faustão fazia em cima, que o Robson falou, isso aí é uma verdade. Porque sempre quando outro canal tentava fazer algum programa de vídeo cacetada, essas coisas, era uma bosta. Porque eles colocavam alguém que não tinha o menor jeito para ficar fazendo, digamos assim, a narração, a reação sobre as videocassetadas. É aquela coisa do tipo, a pessoa apresentando as videocassetadas, a menina tá carregando o bolo! Ai, ela caiu de cara no bolo! Coisa ridícula, assim. Tipo, eles estão descrevendo a cena que você acabou de ver. Uma vez também, eu lembro que o Gugu começou a passar esse tipo de coisa, só que ele chamou os caras do Café com Bobagem. E até hoje eu lembro, não sei porquê, mas toda vez que tinha alguma cacetada que envolvia gente com paraquedas ou jet ski ou coisa assim, os caras faziam voz de viado. Não sei por que eles associaram uma coisa com a outra, tipo, ai, eu tô pegando umas ondas aqui, ai, eu tô voando, não sei o que, tipo, até hoje eu tô, ué. E o pior é que aquela não foi nem a primeira investida do Gugu, assim, com videocassetadas, porque ali no início dos anos 90 ele tinha um programa chamado Programa de Vídeos, que mostrava também direto. E o pior é que na época, possivelmente se eu for rever alguma reprise hoje em dia, se tiver alguma coisa no YouTube, eu vou achar uma bosta. Mas na época, com 6 anos de idade, eu achava legal, porque eu gostava das cenas, né, do pessoal se fudendo, caindo, essas coisas todas, e não ligava muito pra quem estivesse comentando não, mas com o tempo eu fui ver que videocacetada realmente era só com o Faustão mesmo e não tinha outro. E outros conteúdos também que tinha no programa do Domingão, né, com o Faustão, era legal de assistir, né, a ponte do rio que cai, meu. Outras coisas no geral, assim, nos anos 90, principalmente, começo dos anos 2000. Aí depois o negócio foi ficando meio chato, na minha opinião, né, foi ficando meio saturado, assim, era sempre, a dança dos famosos, o biólogo da puta que pariu, sempre a mesma merda de animal, não sei o quê. E aí foi ficando meio chatinho, e agora com o Luciano Huck, meu Deus do céu. Antes disso, ainda pra gente continuar no Faustão, antes de chegar no Luciano Huck, eu nunca vou esquecer de um comentário que um primo meu fez uma vez que a gente tava conversando sobre isso, que eu parei pra pensar, cara, e é muito verdade. Tinha uma época que a grande atração do fim de semana era assistir o Faustão, cara. A gente esperava a semana inteira pra chegar no domingo ali, 4 e pouco da tarde, pra ligar a TV e ver o Domingão. Porque era realmente um negócio que era massa pra caralho. Tá certo, tem muita gente que fala assim que a partir do momento que ele foi pra Globo, ele estragou, né, que o programa bom era na época do Perdidos na Noite e tudo mais. Só que eu, pelo menos, das minhas memórias de pequeno, cara, eu achava muito legal o Domingão do Faustão.
E era de fato isso. A gente esperava a semana inteira para ver o Faustão no domingo. E com o tempo a coisa foi cansando, não sei se ou porque o programa ficou ruim ou porque a gente cresceu, mas chegou uma época que, cara, eu só aguentava ver as videocassetadas e mais nada, porque era só isso que tinha. As pegadinhas, que era mais ou menos legal, apesar de não ser tão legais quanto as câmeras escondidas do Silvio Santos, era engraçado. E as Olimpíadas do Faustão também, né, que com o tempo, acho que eles perderam, né, os direitos lá de reproduzir o Takeshi's Castle aqui, e também deixaram de passar as Olimpíadas do Faustão lá, e aos poucos o programa foi, digamos assim, estragando, apodrecendo, ficando uma bosta. Concordo com o senhor, chega até a dar uma... É, exatamente. Eu já peguei essa fase do Faustão meia boca, né, meio cambaleando ali e tal. A mãe sempre gostou muito de assistir a dança e tal, mas ela também adorava as videocassetadas justamente pelos comentários que o Faustão fazia, né? Só que eu, mesmo pequeno, eu reparava que muitas vezes as videocassetadas eram repetidas, inclusive. Mesmo eu ali com 6, 7 anos, eu falei, mas essa merda eu já vi, né? Isso eu já vi e tal, mas tudo bem. E aqui, assim, o SBT aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ele chegou a ficar um tempo assim meio... Aqui, pelo menos na minha cidade, que ele não chegava a pegar direito. Aí depois que ele começou a ficar bom de novo aqui, a gente começou a olhar mais o Silvio, né? Aquela fase ali, 2009, 2010 ali, a gente começou a ver mais o Silvio Santos mesmo. E deixamos um pouco o Faustão de lado ali. A gente ligava na hora do roda-roda e depois seguia até a meia-noite e tal. Mas a mãe fazia questão, uma coisa que ela sempre gostou de olhar, a tal da dança e tal. Mas hoje a minha mãe virou uma bolsonarista roxa, né? Então ela não olha o Domingão há muitos anos. Nem quando era o Faustão mais ali no 2019, 18 ali, ela já não olhava ali com o mesmo Faustão. E agora com o Luciano Huck menos ainda, né? E é um programa que realmente saturou, já era saturado na época do Faustão ali, no final do Faustão, na época da Globo ali. E agora... o Luciano Huck tem o carisma de um, sei lá, de um... Uma traça morta. Então deixa o programa ainda pior. A única coisa que é boa, né, no quadro do Luciano Huck é quando termina. Mas não é quando termina. Tem um programa do Luciano Huck ali que é legalzinho, que é aquele The Wall, né? Que é aquele jogo lá, enfim, que é tipo uma versão politicamente correta daquele que o Silvio fazia, né? Que jogava a paradinha, bolinha lá e não sei o quê. Aí então ali, ok, beleza, né? Mas de resto é só futilidade, merda lá. Eu espero que realmente termine essa porra. Porque hoje em dia, nesses tipos de programa assim, que geralmente eles chamam alguém para participar de algum jogo, alguma coisa, é bem diferente do que a gente estava acostumado antes, né? Anos 80, 90, por aí, que simplesmente uma pessoa se inscrevia para participar, era sorteada, ia lá e tipo, o cara podia ser o cara menos carismático do mundo, não ter nenhuma desenvoltura na televisão, mas mesmo assim ele participava da merda lá e tentava ganhar alguma coisa, porque era tipo, eu quero ganhar R$1 milhão. Pra quê? Porque todo dia eu quero comer uma puta diferente, quero cheirar 30 quilos de cocaína e foda-se, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Agora, quando você liga lá no programa do Domingão lá com o Luciano Huck, é sempre, porque agora vai participar aqui do Quem Quer Ser um Milionário, a pessoa que fez uma ONG que cuida de cachorros que tem apenas um testículo, e o outro que fez do racismo contra pessoas ruivas ou sei lá o quê. Então nunca é tipo um cara de verdade, é sempre uma coisa tipo, beleza, como que esse cara foi parar nesse programa para começar? Né, nem mais aquele negócio, a pessoa foi sorteada para participar e pronto, tá lá porque a carta dela foi escolhida. Não, tem que olhar a história de vida de cada um. Não, esse não se fudeu o suficiente. Não, esse não é oprimido o suficiente. Não, esse não é chato, politicamente correto o suficiente. Então não vai. Quando a gente conseguir juntar todas essas características de uma pessoa, aí sim é essa que vai participar do programa. Lembro da época que era o não Caldeirão basta ser ainda. Só pobre. Tem que ser um pobre engajado. Eu lembro da época que era Caldeirão ainda, só uma história rapidinha, né? Ou como diria Cauê Moura, tem que ter consciência de classe. Puta que ódio. Vá. Não, só uma história rapidinha. Na época que era Caldeirão ainda. Não sei se no Domingão tem o Lata Velha ainda. Não assisto essa merda mais. Mas na época que tinha, né? Eu sempre fui apaixonado no Fuca, né? Que o meu pai tinha muitos anos atrás.
E daí a mãe dizia assim, por que tu não manda um e-mail lá pra ele, né? Pra ver se pega a história, né? Cara, eu juro pra vocês que eu me esforcei na dramatização da história pra escrever. E não veio merda nenhuma, né? Eu acho que, é gaúcho, né? Não deve ser tão pobre assim, então, azar. Putz, vamos pegar alguém lá do Nordeste. Ai, meu Deus do céu. Não, e deu uma puta polêmica uma época lá, daqueles manos da oficina, sei lá o que lá, que não pagaram os caras direito, sei lá que porra que aconteceu. Deram calote. Mas qual é? Porque eu me lembro que tinha um pessoal que fazia a reforma dos carros, era até junto com aquele cara que é do Jota Quest. E depois eles pegaram outro pessoal que quem comandava era aquele ex-piloto, o Tarso Marques. Qual que deu o calote? Eu acho que era os primeirões mesmo. O do Jota Quest. Eu acredito que sim, agora eu não vou lembrar certinho. Pô, o Tarso Marques. O Tarso Marques tinha oficina que era conveniada com o Luciano Huck, como é que é a história? Pra fazer a reforma lá do Lata Velha. Sim. Meu Deus. Só voltando rapidinho ao Faustão, a gente já comentou bastante aqui, né? Então nem vamos prolongar muito em relação a isso, mas é triste ver, né, o que o Faustão se tornou na Band, né? Negócio meio esquisito aí, que tá quase tirando do aparelho de respirar. É o que o Ricardo já comentou aqui outras vezes, né? O Ricardo fala, né, que o programa dele já tava uma merda semanal com tantas horas, aí agora eles acharam que botar 5 dias na semana a cada 2 horas por dia ia melhorar. Não melhorou, né? Continuou a mesma coisa. E vamos continuar aqui com o nosso sensacional meio de Front TV, mas ainda no domingo. Vamos falar agora de Domingo Legal. Também, a exemplo do Domingão, vale a fase tanto apresentada pelo Gugu quanto a apresentada pelo Celso Portiolli. Vou resumir rapidamente o que é o Domingo Legal. A única coisa que presta o Domingo Legal é o quadro da Havan lá. Pronto. Dormindo Legal. Dormindo! E é longo pra caralho também, né? E era maior. Eu acho que o quadro mais irritante que tem é um que às vezes ele passa no lugar desse daí, das compras lá. Que é umas provas, alguma coisa, só que é tipo assim, olha, você tem 5 milhões de chances pra você tentar jogar aqui, a argola na pica de não sei quem, e blá blá. Na pica do Luciano Hang. Ei, da minha pica! Mas assim, o programa do Domingo Legal, ele era legal justamente por causa das trecheiras, né, e das polêmicas, principalmente nos anos 90 e tal, um monte de merda que deu, né, em relação ao Gugu. Daí era legal na época que tinha polêmicas e um monte de coisa bizarra e tudo mais. Daí o programa começou a ficar chato quando o YouTube começou a surgir, porque daí abriu uma desgraça, que daqui a pouco nós vamos falar mais pra frente ali, que é o lance de tipo, a gente vai chupar vídeos da internet pros velhos idiotas que não sabem usar a internet e ficar assistindo essa porra aqui. Então daí começou a ficar muito chato o programa dele. Até que ele caiu fora, daí entrou o Celso Portiolli, que é um cara que eu acho legal. Só que eu fico imaginando, tipo, toda vez que ele termina de gravar o programa, ele chorando em posição fetal, enquanto ele tá tomando banho, porque tem que ter um saco do tamanho do Greca pra você aguentar gravar essa do tamanho do Gilberto Ribeiro. É tipo isso mesmo. Tá muito na cara que o Celso Portiolli, ele só grava o programa como se fosse tipo, é que nem a gente tem um emprego normal, né, tirando o Vinícius, que a gente precisa trabalhar pra gente se sustentar. No caso do Celso Portiolli é a mesma coisa, só que ao invés de ele pagar contas normais, ele tem que pagar a mansão dele. Então é basicamente por isso que ele é obrigado a fazer essa porra desse programa chato pra cacete. O que você tá querendo dizer é que o Celso Portiolli só tá esquentando cadeira lá no SBT, então? É, tipo, mano, o cara deve cheirar uma tonelada de cocaína pra aguentar gravar aquele programa, porque é muito chato, sério mesmo. Eu me lembro uma vez que um amigo meu falou que o Celso Portiolli tem cara daqueles sujeitos que quando vão tirar a cueca pra tomar banho, antes de botar num cesto de roupa suja, ele dobra a cueca. Eu tinha resumido, né, mas o negócio é o seguinte, como diz a minha mãe, eu te dou 10, me dá 20, mas tudo bem, é só uma besteira que ela fala pra mim, porque eu tenho esse caco do Alborguete de ficar dizendo negócio seguinte. A versão da minha avó era uma nota de 10 e outra de 20, mas é parecido. É a mesma coisa. E a minha mãe que falava, a bosta do cavalo é 120. Ô, louco.
Agora 120 o quê? Sei lá. Cara, é como disse o Robson, né? O programa é longo, arrastado. De vez em quando, uma coisa que além do programa da Van é bom ali, é o Passo Repasso. Só que o Passo Repasso também já tá enchendo, sabe? Porque as mesmas provas todo domingo. Não tem uma diferença de prova, são então... provas impossíveis também, né? Não, mas Também. o que acontece é o seguinte, no Passo a Repasso, o problema é o mesmo daquele outro quadro lá que o Robson falou. É esse negócio de se obrigar a colocar pessoas famosas. Quer dizer, famosa naquelas, né? Subcelebridades. A famosa quando- Stolen. Depois eu quero chegar nisso. E na época que era o programa, aquela fase que era apresentada pelo Gugu, fase apresentada pela Angélica, vai lá, até pelo Celso Portiolli, que era aquela coisa de levar escola, de levar estudante, aluno, assim, porra, era bem legal. Só que agora você bota lá umas mula que se você perguntar pra pessoa qual é a capital do Brasil, ela não vai saber responder, daí é pra passar raiva sentado no sofá assistindo aquela merda. É, que nem a gente perguntar, né? Porque muita gente de fora do Brasil, né? Por exemplo, responderia, né? Pra mim, muita gente acha que... Muita gente burra aqui do Brasil acha que a capital dos Estados Unidos é Nova York, né? Tem gente que fora do Brasil responderia que a capital é Rio de Janeiro ou São Paulo, sei lá. Ninguém vai saber que é Brasil. Acredita que o pai da aviação é o Santos Dumont, veja, que absurdo. Nossa, o cara quer comprar a briga aí. Bom, mas aí o negócio, como eu te tá comentando, cara. Como tu disse, ô Ricardo, umas provas do cu da Creuza, né? Que os cavalos lá não sabem responder as perguntas. Aquele negócio da torta lá, os caras querendo se antecipar a pergunta pra não perder na pergunta, né? Na hora que ele termina de perguntar. Programas sempre tem alguma coisa mínima, mas que me irrita muito. É tipo... uma coisa que a maioria das pessoas tá cagando e andando, mas eu vejo aquilo e me irrita. No caso desse programa, é que sempre quando alguém responde certo ou errado, ou faz uma porra de uma prova, uma coisa, eles tocam alguma música aleatória, que na grande maioria das vezes é uma merda, e aí todo mundo tem que fazer uma dancinha imbecil por, sei lá, 5 a 10 segundos. Então, tipo, por quê, meu Deus? Por quê? Eu me lembro que na época do Gugu que tinha isso, né? Porque daí alguém respondia alguma coisa dele. A resposta está que daí ou ele pode falar errada ou exata, né? E daí ele fica, a resposta está daí começava São Paulo. São Paulo do diabo, não sei, alguma coisa assim. E eu acho que, eu não sei se é isso que o Robson tá querendo dizer, mas... É mais ou menos isso. Quando ele tá dizendo assim, que o Celso solta o certa resposta de uma vez, né? Certa resposta, vai sair! Aí, quando ele termina de dizer que tá certo, aí toca a porra de uma música, a pessoa vai lá dar umas dançadas e tal. Totalmente aleatório. Tipo, você é do nada. Que não me aí, ama, antes da você tortada. diz que não me quer, mas quer vir chupar meu pau. Qual é que é? Vai, Ricardo. Eu hoje vou comer a sua banda. Não, puta, foi pro buraco, já descambou de vez. Então, Celção, pega esse passo repassa, dá uma mudada, enfia dá uma no mexida aí, ou enfia no teu rabo também de uma vez, né? Mas muda essa merda aí, dá uma ajeitada, né? Sei lá, muda os pontos das provas, traz umas perguntas, traz umas pessoas muito, primeiro. Tá bom já, você leva lá os caras naquela porra do jogo da memória, os caras são muito retardados, eles sempre abrem primeiro o que já saiu, em vez de pegar um que não saiu ainda. Então, vão a merda vocês tudo aí. Isso mesmo. Você falou enfiando no teu rabo, me fez lembrar daquele vídeo lá da criancinha falando: Celso Portiolli, dá o rabito pra mim. Celso Portiolli, dá o rabito pra mim. O Rabito. Rabito era o cachorro do Carrossel, né? Que era do, sei lá, de quem lá, mas era o cachorro do Carrossel. Hoje eu tava mexendo num documento lá que eu juro que o sobrenome do cara era Rabito. Jesus! Não, mas só nossa, off-topic total aqui. O nome mais sensacional que eu já vi na minha vida, e eu não sei se foi proposital, porque se foi proposital é uma puta sacanagem, mas o nome da filha dos caras era o nome, aí vinha Brita.
Só que era tipo Jéssica Brita. Entenderam? Cabrita. O quanto de bullying essa pessoa deve levar na vida dela. Mas me admira a pessoa, não só a burrice dos pais aí, de ter botado Cabrita, né, e tal. Sobrenome da pessoa ser Areia Brita, né, tipo, qual é a origem do sobrenome? Não era o sobrenome, era o nome do meio, vamos dizer assim. Pô, mas era mais sacanagem ainda, porque, tipo, se fosse sobrenome, pelo menos, tudo bem, né? Tem a desculpa do sobrenome e tal, não tem como mudar. Agora, o segundo nome da pessoa ser Brita só por Cabrita, olha, é uma sacanagem do tamanho do mundo, sabe, com a pessoa. Só que é como diz o Silvio Santos, até o pai queria moleque e te botou um nome horrível, olha aí, não sei o quê. Já que o Robson falou sobre programas que chupam materiais da internet, como foi o começo do fim do Domingo Legal, lá atrás, ainda com o Gugu, vamos falar aqui de Encrenca, Perrengue e outras versões, que são os programas mais fáceis de produzir do mundo, pois o WhatsApp com putaria e gente fazendo besteira alimenta a pauta desses programas. Inclusive, eu tava na casa de um amigo meu, domingo retrasado, e a gente botou nessa merda desse perrengue, porque realmente não tinha nada pra assistir na televisão, né? Porque assim, a gente viu o jogo do Grêmio, que começou às 6h30, terminou 8h30. Aí depois que terminou o jogo, a gente falou assim, e agora o que nós vamos botar na TV aqui? Aí a gente botou lá. Meu pai ficou meio puto da cara com ele, meu pai adora o perrengue, né? Nunca vi. Mas o meu amigo falou assim, mas como é fácil fazer esse programa? Justamente por isso que o Ricardo acabou de contar. Né? É o programa mais fácil de produzir do mundo. Justamente por causa disso, de pegar, chupinhar vídeo da internet, coisa e tal, e ainda ficar descrevendo o vídeo, né, sem a menor necessidade, né. Tipo as narrações da, sei lá, da Ana Hickman, das videocacetadas, né. O lance que eu falei do a menina carregou o bolo. Olha lá, gente, ela tropeçou, tadinho. É, isso aí mesmo. E ainda repete 2 ou 3 vezes até, então aquilo é uma desgraça. Eu só lembro do Gabriel dizer assim: cara, tá passando esse perrengue. Eu nunca tinha visto esse programa na minha vida, primeira vez. Tipo assim, depois de 5 minutos assistindo aqui, eu já tive uns 3 tipos de depressão, mais uns 9 tipos de lepra diferentes. Sei lá, eu tô extremamente deprimido vendo isso aqui, velho. Os caras fazendo propaganda daquele perrengue, bicho. Quando falo o nome dos caras, eu imagino, eu não sei nem a cara desses caras, sabe? Quando fala o nome dos caras, eu imagino que eles sejam, tipo, as pessoas mais fracassadas do mundo. Mas tá na Band, foda-se. Gente, é muito mais bacana, muito mais legal, muito mais divertido do que esses vagabundos ordinários. Sou obrigado a concordar com ele. Nós, com os nossos podcasts, os nossos reacts, análises, etc, te daria mais, não digo mais audiência, até porque realmente não sei qual, eu não sei qual é a média que eles fazem no horário deles, mas a Bandeirantes chora de saudade do Pânico nessas horas, né? Como ele disse assim, nós somos muito mais legal, nós temos mais conteúdo, e realmente eu não gosto de ser convencido a esse ponto, mas eu sou obrigado a concordar com o cara. Nós plantamos bombas. Agora sobre o Encrenca, eu tenho uma história aqui pra vocês. Na época quando quem apresentava o programa era esse pessoal que agora tá na Bandeirantes fazendo perrengue, tinha um quadro lá que era o Jairzinho, uma paródia que eles faziam com o Bolsonaro na época, que era uma classe. A professora sempre fazia uma pergunta que a resposta fazia alguma referência a PT, esquerda, Lula, e o cara se recusava a responder porque ele era ali o bolsonarinho. Vamos ver o que tá o quê aqui, Jairzinho, que é feio! Que é feio! Turminha, aula de biologia! Jairzinho! Gravando, você está me gravando? É só uma brincadeirinha, professor. Já parei, tá ok? Jairzinho, me responda! Qual molusco que as pessoas adoram comer? Adorei! Olha, professora, no tocante essa questão eu já não vou responder, tá ok? Não vou! Carolzinha, qual molusco que as pessoas adoram comer? Adorei!
É Lula, professora. Tá vendo, professora? Tem que mudar isso aí, pô. Tá preso, tem que mudar isso aí. Ele não fala a palavra Lula. Ele não fala 13, ele não fala vermelho. Não fala Cuba. Não fala esquerda. Ele não fala esquerda. Esse Jairzinho não fala nada. E fica filmando a professora. Você quer filmar a professora, Jairzinho? Tá de tal quê? Tá de brincadeira. Ele, apesar de limitar até razoavelmente bem o Bolsonaro, a caracterização dele não era nem um pouco parecido com o Bolsonaro, porque era um cara com um capacete de soldado e barbudo. Só que aí que tá o negócio. Na época que passava esse quadro dentro do Encrenca, eu tava namorando ainda com aquela menina lá de Sorocaba. E eu disse pra ela que o próximo carnaval que a gente passasse juntos lá em Sorocaba, eu iria fantasiado de Jairzinho. Porque eu tinha barba, eu só ia comprar um capacete de soldado, a roupa que ele usava no quadro era a mesma que todo mundo que participava usava, que era tipo uma camiseta branca e um calção azul, que é pra dar a entender que era o uniforme de escola, e essa seria a minha fantasia no próximo carnaval que a gente passasse juntos. Só que isso não aconteceu porque eu terminei o namoro antes. Ô, louco. Tentem imaginar como eu ficaria caracterizado como Jairzinho. Eu acho que você ficaria com a roupa que o Lully usa, só que com a barba que ele tem atualmente. Eu acho que você ficaria muito bonito. E um capacete de soldado. Também. Qual é o critério que eles usaram, além do fato do Bolsonaro ser só militar? Acho que só por isso, né? Eles só usaram esse critério. Mas, tipo, qual é o critério prático, real mesmo, palpável, pra eles botarem esse figurino? Eles não precisam de critério prático, eles são a Rede TV. É, tipo, como assim, mano? Até hoje passa o João Kleber lá. Sônia Abrão, mano. Ah, Sônia Abrão, puta merda. Sônia Abrão que teve problemas com o caso Eloá, né? E o caso Eloá foi retratado no Linha Direta. Aí, né? E vamos seguir aqui agora falando do programa Mulheres, que passa até hoje na TV Gazeta e que por muito tempo passava na CNT, na época em que o canal da Fundação Casper Libero e o canal da família Martinez, na época estavam sócios. Esse programa só me faz lembrar de duas personalidades, né? Kátia Fonseca e Mama Brusqueta. Não tem outra coisa a dizer, até porque eu nunca assisti essa porra desse programa. A fase de ouro do programa com a Kátia e a Mama Brusqueta. Sim, tanto é que agora saiu a Kátia, né? A Kátia tá na Bandeirantes. E a Mama tá solta, né? De vez em quando ela aparece no SBT, de vez em quando ela aparece lá no próprio programa da Kátia. Então é meio esquisita a situação da Mama. Agora acho que até ela teve doente. Programa Rá-Tim-Bum. Não, eu acho que ela andou meio doente também, então é complicado. A Mama Brusqueta no Rá-Tim-Bum, ela era o 0 ou o 00? O gordão. Não, eu sei, né? Mas é que o outro o outro que fazia o quadro junto com ele era aquele cara que fazia as propagandas da Pernambucanas. Putz, pior que agora eu lembrei desse daí também. Como eu tava dizendo, eu nunca assisti esse programa, nem na época da Kátia com a Mama e depois, então podia acabar também. Mas antes disso, que nem eu falei aí na fase que a Gazeta e a CNT estavam juntas, aí quem apresentava era a Ione Borges e a Claudete Troiano. A Ione Borges, eu lembro dela participando de uma edição do Show do Milhão, isso há muitos anos atrás. E a Claudete, eu lembro dela como apresentadora no SBT, coisa e tal. Ela é ok, né? Tipo, apresentando esse tipo de programa assim e tal. Elas apresentavam esse programa na época que era da CNT e tal, né? Beleza. Eu tô vendo aqui, esse programa tá 42 anos no ar. Puta que eu pariu, hein, bicho? Senhora. Jesus! Não é todo que tá nessa lista, né? É muito antes de ser criada aí a CNT, aí, quando a Gazeta tava sozinha e que era um canal só, focadinho ali para São Paulo, basicamente o que é hoje em dia, né? Tirando aí as parabólicas, né? Mulheres já existia. E até é interessante esse negócio porque vocês falam que hoje, né, por muito tempo a Kátia Fonseca e a Mama Brusqueta eram as apresentadoras, que substituindo aí a Claudete, a Ione e tal. Teve uma época no Note a Note que a Claudete entrou justamente para substituir a Kátia, que eu acho que tinha saído na época para ir para Bandeirantes, para ir para não sei onde, e daí entrou a Claudete. Então elas meio que vão fazendo assim um revezamento de apresentação de programa. Agora a Kátia sai da Band e a Claudete vai pra lá. Assim vai.
mulheres agora é da Regina Volpato, que era apresentadora decente do Caso de Família antes da Cristina vir pra esbagaçar com tudo aquela merda. O que eu me lembro do programa Note a Note, na fase em que a Claudete apresentava, era da participação do Gaúcho da TV. Ele que era o dono da churrascaria, ou ainda é, né? O dono da churrascaria Caminhos do Sul, e ia lá pra fazer algumas receitas lá dentro do programa. Ô, louco. Pensei que você ia falar Caminhos do Coração, Os Mutantes. Não. Esse gaúcho aí, será que ele não tá no programa da Kátia ainda, cara? De vez em quando eu vejo lá uns caras meio esquisitão lá. O Chiquinho da Kátia agora. Os caras meio esquisitão como? Assim, com roupa de gaúcho, assim, rebolando? Não, eu digo assim... Não. De vez em quando aparece uns caras meio... uns gaúchos pilchados mesmo. Pilchado é vestido, como a gente diz aqui, né? Sei lá, cara. A churrascaria do cara ainda existe. Tem até o Instagram dela. Tô com o Instagram dela aberto aqui. Caminho do Sul. Então pode ser. Depois tu também não quer saber, que se foda, vai, passa aí. Então vamos... Peraí que eu vou... Esse negócio de o estabelecimento ainda existe me lembrou Aliança Móveis. Como dizia o seu Agir, garanta e prova, ninguém vende por menos. O cara já morreu e não deixa em paz, continua usando. Eu tava na casa do Ross de novo, né? Eu tava lá, e aí tava dando comercial, não lembro de que canal. Aí o Ross falou, chega aqui, presta atenção nesse cara aí. Sabe como é que tá esse velho aí? Ele já morreu faz não sei quantos anos e os caras continuam usando ele como garoto propaganda da porra da loja. No mínimo aí 2 ou 3 anos. Eu falei, mas que isso, tio? Como é que é o slogan mesmo? Garanta e prova, ninguém vende por menos. O cara era tão pentelho que era tipo, eu tô pagando essa porra, então eu vou entrar ao vivo aqui pra ficar falando que a primeira parcela você só paga em 2.532. Pior é que Curitiba tem umas celebridades de comercial aqui que os caras deixaram de ser dono da loja, as lojas fecharam as portas e todo mundo ainda lembra. Que nem o Toninho da Renovar. Sim, hippie. Você que está em casa descansando merecidamente, não deixe de aproveitar. Isso sim é renovar. Que a gente vai ter que fazer um react disso. Ou também o velho do motel, né? O velho do Rick Motel, né? Apareça. Aí você fica pensando, né? Nossa, o cara é descolado, velhão aí. Montou um lugar legal pra galera trepar aqui. Já devem ter trepado bastante. Daí você já começa a imaginar a vaca no pasto e não sei o quê. E aí desgraçou tudo. Domingo, dia 21, ele está de volta. Sofá! 3 lugares retrátil e reclinável. Fibra siliconada, veludo inglês e estrutura em madeira maciça. Domingo! O Aliança dá um nocaute no preço de 1.390 por apenas 899. Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir, garanto e provo, ninguém vende por menos. Liquidação! Durante 6 dias a Renovar vai liquidar mais de 2.000 colchões a preços nunca antes praticados. Não perca, não deixe pra última hora. Só faltam 3 dias. Esse colchão de cidade 23, só R$48. Colchão de solteiro R$29. Colchão de casal com pillow de 210, agora R$159. Só faltam 3 dias pra terminar a liquidação da Renovar. Não perca tempo. Colchão casal de cidade 28, de 140, agora R$98. Box King Size, 550. A liquidação de colchões da Renovar termina nesse sábado às 18 horas. Não perca tempo. Isso sim é Renovar. Sonhos de amor que juntos passamos. Sonhos que jamais poderemos esquecer. Relembrando a nossa vida tão bela e maravilhosa. Por tanto ter te amado, por tanto amor. E sempre por te querer. Vivam os seus momentos de amor no melhor e mais reservado Rick Motel. Apareçam! E vamos seguir aqui com o nosso programa agora falando sobre outro formato, não programa, mas formato que já encheu o nosso saco, que é o de perseguições policiais. Aí entra Polícia 24 Horas, Operação de Risco e outros filhotes espalhados pela televisão. Mais um programinha datado, que a única graça do programa
era a hora que tava os motoqueiros andando feito uns tarado mental atrás dos bandidos. E depois que terminava a perseguição, acabava a graça. Tipo, era com uma trepação, o cara goza, deu, acabou. Não, mas o pior é que tinha uma época que eu achava massa os esculachos que os policiais davam no pessoal que tava sendo abordado. Principalmente naqueles caras que queriam dar uma de galo com os policiais. Aquilo eu achava massa. E às vezes acontece o efeito contrário também quando você tá assistindo. Porque às vezes o policial fala alguma coisa bem óbvia pro bandido e dá vontade do bandido dar uma de Chaves, né? Pra cima do policial, tipo, então por que pergunta? Ou alguma coisa do tipo. Só que é óbvio, né, que daí quando eles desligarem as câmeras, o cara vai levar um cacete, né? Vai mostrar a conta de água e de luz pro vagabundo. Igual você falou acho que no último programa, ou no penúltimo, que tem horas que até o próprio cameraman, né, o repórter que vai junto, ele quer tirar uma com a cara dos bandidos lá presos. Um desses programas, que agora não lembro o nome, mas que a gente já comentou em outro episódio, é o cara mais irritante do mundo, né? Agora vocês vão ver o troço saindo do meu cu. O Jorge Lordello. Esse é o apresentador mais robótico da televisão brasileira, junto com a Renata Lopré. Esse é robozão. É porque não é jornalista, né, cara? Ele é advogado, sei lá eu, né? Delegado, o cara não tem Vinícius, não é jornalista. É, exatamente. Entre os dois, Polícia 24 Horas e Operação de Risco, qual que vocês acham que é o melhor? Ou menos pior, dependendo da ótica? Putz, é difícil, porque é a mesma merda praticamente. O Operação de Risco antes do Lordello era até mais ou menos, né? Até ok e tal. Só que o Polícia 24 Horas, né? Ele se difere um pouco do Operação de Risco, porque o Operação de Risco tem o apresentador ali e tal, falando. Polícia 24 Horas não, era um monte de take solto das gravações e tal, mas sem ninguém apresentando, né? Era jogadas, caralho ali, deu... Que uma coisa que poderia desempatar, né? Tipo, fazer um desses programas se tornarem mais legais é mostrar a gente morrendo, né? Porque, nossa, coincidência, ninguém nunca leva um tiro, ninguém mata ninguém. Sabe o que eu acho curioso? Que nunca teve um programa desse estilo no SBT. Porque se vocês for pensar bem direitinho aí, quem trouxe esse formato pra TV brasileira foi o SBT, só que na versão americana, né? Primeiro com o Emergência 911 e depois com o Tolerância Zero, que era um quadro dentro do jornal do SBT de madrugada. Tinha um que passava umas desgraceiras também, que era do México lá, que era o Alarma TV, acho. Esse que eu falei aí do Tolerância Zero, que inclusive até gerou uma paródia no Hermes e Renato, que era o Tolerância 1000. Eu me lembro que tinha uma fase no SBT também que eles tinham aquele programa que até o tema de abertura era o mesmo lá dos Bad Boys, lá, que é aquele reggae, né? Não sei se o Robson pegou essa fase, que era domingo de manhã, que era sempre também, era uma câmera seguindo o policial, né? Daí é aquela coisa, né? O policial John McEnroe estava comendo uma rosquinha quando de repente o seu rádio tocou. Ai, que beleza. Shit. Oh, I have an operation. Tomar no cu. E o próximo programa que a gente vai citar aqui já começou torto e com o tempo não ficou melhor. Vamos falar aqui de Conversa com Bial. Programa mais entediante do mundo. Eu arrisco a dizer que é top 3 piores programas de entrevista da história da televisão brasileira, Conversa com Bial, porque realmente não dá pra aturar. Porque a gente até já falou dele, né? Bial leva uns convidados nada a ver lá, na maioria das vezes. Geralmente é umas pessoas tudo desconhecidas. E a forma como ele conduz a entrevista, na época, até no começo, era mais com o auditório, né, também, né, tinha muito disso. Aí depois começou a passar por umas entrevistas meio fechadas, só ele e a pessoa conversando, sem interação. Como eu disse, muitas vezes convidados nada a ver, às vezes as entrevistas eram à distância, como a gente tá fazendo aqui a gravação agora. Sabe, era pra substituir o Jô, mas o Jô era melhor umas 10 vezes ainda. Isso que já era a fase do Jô que tava indo pra descendente, coitadinho do Jô, já tava ficando velho, a voz já não tava saindo direito, coisa e tal, tava ficando mais fraco.
Era pra substituir o Jô. Até ali nas primeiras semanas do Bial ali, ele até levava alguém, né? Levava uns bem conhecidos ali. Mas depois ele começou a levar uns anônimos médicos, não sei das onde, os atores e atrizes da Deep Web, dos teatros, não sei da onde. Os novos galãs e as novas galinhas da Globo. Galinha. Era nessa base ainda, sabe? As coisas não dá pra entender. Teatro Lala Schneider. Programa do Bial, cara, eu nunca tive saco. E o pior, eu acabei descobrindo isso semana passada. Créditos à minha digníssima. Pedro Bial é o novo apresentador do Linha Direta. Ah, não. Ah, é verdade, também é. Inclusive, vocês estavam falando aí da Eloá, o primeiro programa foi justamente esse caso que foi abordado. Foi o caso da Eloá, que aí levou a Sônia Abrão, né? Sônia Abrão, no dia seguinte, foi muito questionada sobre o Linha Direta, e PPP e tal, e aí ela já anda meio... Ela sempre foi meia cavala, né? Meia grossa com as pessoas, né? Também ela, assim como tantas outras pessoas da TV, ela tem o carisma de uma gralha morta, como diz o Robson. Ela tem o carisma de uma, atenção, verruga no rego. É isso aí mesmo. Então, sabe, é uma velocidade isso aí. Então, vamos ver o que eles vão botar hoje no programa. E o Bial que ajeita essa porra desse programa. É impressionante, né? O Bial vai comandar o Linha Direta agora, daqui a pouco mais. Daí entra o Jornal da Globo, daí ele volta depois do Jornal da Globo. Sessão Pedro Bial hoje. Apresenta o Jornal da Globo também, caralho. Já fica lá, conversa com o robozão lá, que vai apresentar o jornal. E é isso aí. O robozão. Pedro Bial tá sobrevivendo até hoje aí da glória de ter coberto a queda do Muro de Berlim na Globo. Porque pelo amor do guarda. Sendo que o que deveria cair é a carreira dele. Além do Muro de Berlim, ele ter cobrido a queda da União Soviética também, tá? Tava lá tal. Mas cobrido, só, né? Cobrido, sei lá. Não estamos no... jornalista. Eu já desisti. Vai, fala aí. E vamos aqui com mais um programa sensacional, contém ironia, que nós traremos nessa nossa lista, que é o Globo Repórter. Porque depois que o Chapeleta saiu, se aposentou... Aí entrou a Sandra Nemberg com a Glória Maria fazia aquelas reportagens doidas da cabeça, fumando maconha na Jamaica, né, tá. Então, até ali tinha graça. Aí agora a coitadinha da Sandra, coitada, saiu da porra do jornal hoje, que ela tava bem há, sei lá, quase 20 anos lá na bancada. Todo mundo gosta dela ainda, mas gostava mais dela no jornal. Ela fazia uma boa dupla com o Evaristo, depois o Evaristo saiu, tá. Ela foi assumir aquela porra lá do Globo Repórter, que como o Ricardo me disse em off, o que tu me disse em off, Ricardo, aquela hora? O Globo Repórter virou aquela coisa, uma semana eles falam do Pantanal e na outra semana eles falam da Amazônia. Porque chega um ponto que você não tem mais matéria o que fazer. Inclusive, eu até acho que eles devem até repetir o texto de algum programa antigo, coisa assim, muda uma imagem aqui, uma coisa ali. Porque, cara, a não ser que você faça matérias muito específicas, realmente vai chegar uma hora que as coisas mais mainstream, assim, você já vai ter falado tudo. A não ser que você faça alguma coisa, tipo, sei lá, no Globo Repórter de hoje vocês acompanharão os movimentos peristálticos do intestino grosso de um cavalo cagando, sei lá, entendeu? Tipo, não, o pior é que até isso tinha antes, mas assim, com pessoas que eles compravam, aqueles documentários da BBC, né, que, como é o corpo humano por dentro, vamos acompanhar a jornada do espermatozoide até o óvulo, e sempre tinha essas porra também no Globo Repórter antes. E aí, como a gente tá comentando agora, né, o Robson acabou de dizer, tem uma hora que deu, né? Não tem, nós já exploramos tudo que é humanamente impossível na Terra, e no ser humano, e nos animais, enfim, não tem mais um micróbio que sobrou pra contar a história, então chega, né? Saudade da época em que o programa falava sobre os podres da Igreja Universal.
Hoje no Globo Repórter, uma igreja pentecostal vira caso de polícia. Acusada de curandeirismo, a Igreja Universal do Reino de Deus promete aos fiéis curas milagrosas e exige grandes doações em dinheiro. O que está por trás dos cultos dessa igreja? Como seu fundador, o pastor Edir Macedo, transferiu-se para os Estados Unidos e comprou uma televisão no Brasil? O que pensam a Igreja Católica e as outras igrejas protestantes? Hoje, no Globo Repórter, depois de Delegacia de Mulheres. A Globo 90 é nota 100. Verdade. Outra coisa também que eles deviam investir. Pra ficar um pouco mais original, eles podiam fazer um lance, tipo assim, agora no episódio de hoje, vocês vão ver aquela vez que a gente fez a matéria sobre tal coisa. Daí daqui 5 anos, agora vocês vão ver o episódio sobre o episódio que a gente fez aquela matéria. Tipo um Inception. E agora? Calma. E agora? Pensei que era o leão lá do Sucrilhos. O tigre, né? O tigre, sim. E agora a gente fala do programa que ganhou a injusta fama de ter barrado a TV Globinho na Globo. Estamos falando de Encontro, seja ele com Fátima Bernardes ou com a Patrícia Poeta. Esse programa já era saturado desde que estreou, né? Então, inclusive a Fátima Bernardes saiu dessa merda porque ninguém tava aguentando mais o programa, e além dela mesma. Nem ela, imagine. Nem ela mais aguentava. Então aí botaram a Patrícia Poeta, que já tava apresentando outra bosta de programa, que era aquele É de Casa, que vamos falar na sequência, creio eu. Sei lá, bicho, sabe? Não dá pra entender. Essa merda tá 10 anos no ar já. Vocês podem até pensar que não é tanto tempo, mas já é 10 anos. Deu ali um bom começo ali, porque ninguém via a Fátima Bernardes fora do jornal, né? Todo mundo via a Fátima Bernardes séria, sisuda e tal, apresentando o Jornalzinho Nacional e tal. Não, mas aí é que tá um problema também, porque quando você passa muito tempo construindo uma carreira, tipo, eu sou uma pessoa séria, jornalismo, não sei o quê, quando a pessoa tenta fazer uma coisa mais descontraída, fica uma coisa muito forçada. É tipo uma pessoa que eu conheço, que não posso falar aqui quem que é, que ela é uma pessoa super certinha, daí quando ela quer fazer uma piada, você fica tipo, não, cara, não força, sabe? Você não é assim. Cara, trazendo até para um exemplo da televisão aí, é o caso do Brito Júnior. Exatamente. Brito Júnior a vida inteira foi repórter, foi apresentador de jornal e tal, e aí do nada enfiaram ele como apresentador de programa de auditório e apresentador de reality show. A gente vê muito dessas porra aí na Globo, né? Por exemplo, o cara é jornalista, daí ele... Justamente porque é aquele negócio dele ter a possibilidade de ganhar mais, porque jornalista não pode faturar com propaganda e tralalá, daí o cara vai pro entretenimento. Aí você tem o Thiago Leifert, você tem o Tadeu Schmidt, você tem a Fernanda Gentil, que todos eles foram pro entretenimento. Só que eles eram pessoas assim que eles tinham até uma certa graça. Os caras tinham uma desenvoltura assim pra ser mais descontraído, pra fazer uma piada, mesmo na época que eles já entraram. Eles já entraram nos programas que eles faziam já com esse estilo. Já com essa credencial de saber, de ser descontraído, ser mais informal, essas coisas. Agora, quando você quer sair de um polo pro outro, assim, sem escalas, tipo Brito Júnior ou Fátima Bernardes, aí você toma no cu, né? Porque não convence. Exatamente. É muito difícil realmente isso dar certo. Não imprime realidade na pessoa, não parece que aquilo ali é como disse o Robson, é forçado e coisa e tal. Até o video show acabou, mano. Por que essa merda não pode acabar, tá ligado? O video show que ainda tinha algum tipo de fundamento, que era mostrar os bastidores e chamar artistas dos programas tal, que tá fazendo um certo sucesso ali pra entrevistar rapidamente, coisa e tal, né? Mostrar erro de gravação, que eu gostava, inclusive, de ver. Se aquilo ali acabou, né? Por como disse o Robson, por que essa merda não termina? O que impede de terminar? Eu poderia até dizer o motivo, mas o decoro me impede. Eu só posso dizer uma coisa: se vocês soubessem o que realmente aconteceu, ficariam enojados. E não é aquelas teorias da Copa de 98, né? Se vocês soubessem o que aconteceu, ficaria enojados. O Jorge Cajuru, o cara virou agora. E a Patrícia, né? Já a gente vai falar dela ali.
Mas a Patrícia é a mesma coisa da Fátima Bernardes. A gente sempre viu a Patrícia até como apresentadora do Tempo do Jornal Hoje. Aí depois a mulher foi pra Globo News. A Patrícia chegou a ser da Globo News, né, Ricardo, ou não? Sim. Acho que não, né? Sim, chegou, né? Pois é. Ou não. Ou talvez. Sei lá. Vamos supor que ela fosse. Essas do jornalismo. Perguntas foram respondidas pelo guru do Google. É isso aí. Aí tá. Aí ela sempre foi jornalista, inclusive de apresentar tempo. Ou seja, tu não pode sair fora do teu troço ali, porque tu tem que estar bem focada pra poder explicar o tempo e tal. Aí a mulher apresenta o Fantástico, que por mais que seja ali um programa que não é necessariamente sisudo, tem uma certa, né, uma certa seriedade ali, não é programa de auditório, não é nada, né? Se bem que hoje ultimamente tá virando, né? Aí ela sai de um Fantástico pra ir pro Jornal Nacional, depois ela sai do Jornal Nacional, vai pra um programa que é um lixo, só serve pra encher linguiça na grade matinal do sábado, que aí a gente vai falar em seguida. E agora vai pra essa bosta aí também. E aí nessa bosta aí também, que é o encontro que a gente tá abordando agora, ela já não tá se dando muito bem com o apresentador que faz o negócio junto com ela ali, que é o nosso querido Manel Soares, né? Então é duro de aguentar. E o momento tão veementemente anunciado pelo Vinícius finalmente chegou. Vamos falar aqui do É de Casa. Esse programa que, como diz o nosso glorioso Vinícius, tá só ocupando horário na grade de programação da Globo nos sábados de manhã. E que ocupação, ele dura exatamente 295 minutos. Eu estou apavorado em saber disso. Porque 295 minutos na televisão é foda, né, cara? E nem 290, é 295. Exatamente. Vamos arredondar pra 300, então, só pra gente não ficar sendo taxativo, 295. Os caras ficam 300 minutos com essa porra desse programa no ar, a manhã inteira, sabe, se arrastando pra chegar na hora do jornal, né? E, tipo, qual que é a... Sabe, eu não entendo qual que é o sentido daquela bosta ali. O cara teve uma epifania, mano. Não, eu queria ter queria ter uma epifania pra entender o sentido dessa porra desse programa, além do fato de ser pra encher linguiça na grade. Pra lavar dinheiro? Não, tô brincando. Aí agora saiu a Patrícia Poeta de lá. Se eu não me engano, tinha a Cissa Guimarães também, até os Zé Cacá Marco, do 1001 pergunta. Você acha que tá na metade? Não tá! Aí eu travei aqui. Não, agora botaram 4 infelizes pra apresentar o programa. E o Ricardo, eu falei os nomes dos apresentadores nominalmente pro Ricardo. O Ricardo só conhece uma e que não é tão famosa também. Ele só conhece porque ele tá ligado mesmo. Eu só conheço porque eu sou um tarado mental. Tô falando da Maria Beltrão, porque ela já teve passagem pela Globo, tava na Globo News, não sei o que, e agora tá apresentando aí o É de Casa. Mas eu só sei disso também porque o Vinícius me falou, que ela era uma das apresentadoras. Já os outros 3 que estão lá, eu nunca vi mais gordo. Tá, aí tem a dona Rita Batista, o senhor Thiago Oliveira, que agora eu lembrei de onde é que ele era. Ele era do Sport TV. Agora que eu lembrei, ele era apresentador de esporte ali, do Tá Na Área. O Ricardo deve conhecer esse programa. Até foi pro Bom Dia São Paulo depois para assumir o quadro de esportes. E, enfim, ele era apresentador da área esportiva, né? Ele entrava nos telejornal pra, sei lá, com alguma reportagem, alguma notícia e tal. Aí agora botaram ele naquele É de Casa pra botar, porque, sei lá, acho que não tinha, passou no corredor. Ô, cara, vem cá. Então, não tá fazendo nada aí, vem cá. Meu amigo Edinho tinha que apresentar esse programa e o nome dele tinha que ser Ed Carlos. Puta que pariu. Ei, mas daí você falou que são 3 fora Maria Beltrão, né? Que é a Rita Batista, o Thiago Oliveira, tem mais uma. Tem a Thalita Moretti, que tá com TH no fim do Thalita, então é Thalita Moretti, que tava apresentando, inclusive, antes da Patrícia sair ali, antes de, enfim, desfazer toda
os titulares, o Zeca Camargo, enfim. Né? Eu tenho a solução para que o programa se torne minimamente mais interessante. Ao invés de ser apresentado pela Thalita Moretti, pela Rita Batista e pelo Thiago Oliveira... Eu já tô rindo aqui, que bosta. Esse programa deveria ser apresentado pela Thalita Zampiroli, pela Rita Cadillac e pelo Thiago Gardinali. Que trinca maravilhosa isso aí, que beleza. Nada a ver um com o outro, né? O Thiago Gardinelli ia ficar tarado na Rita, que eu sei. Mas o negócio... Aí tinha antigamente a Ana Furtado, que é a mulher do Denis Carvalho, né? A Ana Furtado, que é o eterno coringa da Globo, né? Coitado. Se queimar a resistência de um chuveiro lá no Projac, vão botar a Ana Furtado pra trocar. Porque, cara, ela faz absolutamente tudo naquele canal ali. Ela era mais fixa na época do video show com o André Marques, né? Inclusive o André Marques também era um dos apresentadores dessa jossa, junto com ela e junto com a Patrícia. Esse programa tinha tanto apresentador que eu já até me perdi aqui. Bom, eu acho que a gente tá dando muito espaço pra esse programa. Enfim, tá. Tinha a Cissa Guimarães, Zeca Camargo, até o Thiago Leifert fazia essa porra desse programa. E a Patrícia. Também é outro Coringa, né? Outro Coringa também. Então, eu acho que essa merda tinha que acabar, tinha que botar outra coisa no horário e que se foda. E vamos falar agora de mais um programa que já tá roubando a paciência de todos nós. Vamos falar aqui de Altas Horas, apresentado pelo nosso Serginho Grossman. Serginho Grossman. E o Robson Grossman. Esse programa ele só serve pra ele ser tipo uma trilha de fundo pra você trepar. Só isso, porque tipo, deixa a TV ligada e vai trepar. Testado e comprovado na prática. Aí, ó, viu? Sempre gente sem graça. O Serginho também. Porra, mano, compara a época do programa dele do SBT lá, como é que era meu nome? O Programa Livre. Isso, o Programa Livre com esse daí é tipo, perdeu totalmente a testosterona. É um negócio muito chato. Queria fazer uma correção aqui. A Ana Furtado não é casada com o Denis Carvalho, é com o Boninho mesmo, que é a porra do cara que é diretor da Globo. Ela é casada com o Pênis Caralho. Não é mais, nunca foi, na verdade. É outra mulher que é casada com o Denis, eu esqueci, eu confundi com ela. Bom, mas o negócio é o seguinte. Assim, só uma correção, esse programa é bom pra você dar, não pra você comer, achei que você ia falar. Não, mas o Altas Horas, cara, como disse o Robson, né, o Serginho Grossman foi pra Globo. E eu acho que ele foi mais um das vítimas que quando o cara tá fazendo sucesso numa emissora qualquer, né? Daí o cara vai pra Globo e murcha. Né? Inclusive esse pode ser um tema de um próximo episódio, né? Pessoas que tomaram no cu ao ir pra Globo. Daí você pode colocar Thunderbird, você pode colocar Serginho Malandro, você pode colocar o Casé, pode colocar... enfim. Faustão. Não, Faustão não. Né? Pô, a gente tava elogiando aí o começo do Domingão. Mas até por ali, né? O Faustão foi bom uns 15 anos, depois morreu, né? Não seja igual aquelas pessoas, Vinícius, que falam assim, que o Metallica, a partir do Black Album, se vendeu. Não, o Faustão ainda era legal, né? Tá que pariu. Altas Horas é um cu, vai. Fala aí, cara. Eu só quero encerrar aqui de uma lembrança muito aleatória que eu tive aqui sobre o Serginho Grossman. Antes dele ir pro SBT apresentar o Programa Livre, eu já conhecia ele de uma propaganda do Enéas. Ô, louco! Teve uma vez que o Enéas ele foi entrevistado, se não me engano, no Matéria-Prima, que era o programa que o Serginho tinha na TV Cultura antes de ir pro SBT. Teve um trecho que foi separado e repetido na propaganda eleitoral do Prona, que mostra o Serginho Grossman perguntando pro Enéas se ele era ateu. E ele ficou indignado pra responder. Não, claro que eu não sou, não sei o que. E a Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu. Não. Bom, primeiro a segunda resposta. Não. 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 Não mesmo. Peraí, não. Não. É muito bonito. Peraí. Deixa a história do pai pra depois. É muito bonito, é muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra nós, muito normal, é muito bonito a gente dizer assim, sou ateu, muito bonito, pra ganhar voto, muito bonito. Veja bem,
Eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria em movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria em movimento. Que é matéria em movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Veio essa lembrança porque quando eu era pequeno eu assistia essa propaganda aí do Prona, eu tava junto com meu avô e eu não sei, eu comecei a rir porque o jeito que o Enéas ficou ofendido com a pergunta, eu achei que o Sérgio Grosman tinha falado um palavrão pra ele, tinha xingado o cara. Tipo, totalmente desproporcional. Não, mas eu vou dizer uma coisa, pergunta que o Serginho fez, além de ser infundada, né? Tipo, qual era, vamos dizer assim, a questão pra eles achar que o Enéas é ateu, sendo que o Enéas sempre falava em Deus e não sei o que, coisa e tal. Não, é que era tipo, vamos conhecer mais sobre o Enéas. Enéas, você é ateu, sei lá. E o mais fora de propósito foi ainda a equipe que produzia a propaganda do Prona ter cortado essa cena pra passar no programa eleitoral. Tipo, como se fosse muito emocionante, né? Mas enfim, o Altas Horas tá há 23 anos no ar, eu não sei que jeito, porque sinceramente... Parece que tá 500. Parece que tá mais, né? Eu tava conversando com o Ricardo em off, talvez, sobre isso. O Altas Horas perdeu totalmente o sentido do próprio nome, porque, tipo, agora ele não é mais em Altas Horas, porque ele passa antes do dia virar, então... Que foi a baita sacanagem que a Globo fez de inverter as atrações, né? Botar o Altas Horas antes do Supercine. Porque se você tá em casa num sábado à noite, a tua vida tá uma merda, pelo menos você teria o prêmio de consolação, a possibilidade de assistir um filme. Só que agora não, porque o Supercine começa tarde pra caralho e antes você tem que aguentar toda essa chatura que é essa porra desse Altas Horas passando antes. E olha, eu achava uma delícia quando tinha treino da Fórmula 1 e o Altas Horas tomava no cu porque tinha que ser reduzido pra poder passar a Fórmula 1. Na verdade não era treino, porque já era corrida, quando era corrida sábado de noite, né? Então era domingo de madrugada, então já era corrida, porque tipo no Japão, tal, na Austrália, fudia o Altas Horas pra poder dar espaço pra Fórmula 1. Eu ficava, chupa Serginho, filho de uma puta. Realmente, coitado. Só serve pra trepar. Ou então se você tá fudido, sei lá, com pedra na vesícula e você tá internado, vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. E nenhum outro canal tá funcionando também. Foda. Bota no 12. É isso aí. No episódio de hoje... Eliana! Do Globo Repórter. Perrengue na Band. Programa Raul Gil. Altas Horas. Mulheres. BBB 23. Domingo Legal. Domingão com Hulk. Eu não aguento mais! Programas saturados da TV brasileira. Muito bem, esse foi o 6º episódio da 3ª temporada do Made from TV, o podcast que você não ouve nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Comigo estiveram mais uma vez Robson Grossman, do site robsongrossman.com, e também o @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi. Robson falando de São José dos Pinhais, Vinícius falando de Santa Maria, e eu, @Sargento Hamster, Ricardo Prado, falando de Matinhos. Robson e Vinícius, deem a consideração final para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer mais uma vez o convite aí
de vocês dois pra gente participar desse troço aqui, pra gente poder destrinchar mais um pouco, né, mais do que a gente já não faz, né, durante toda a história do Batefront TV, pra gente falar aí mal, né, que a gente sempre adora, né, a gente tem a língua venenosa pra falar mal de alguns programas aí que encheram o saco, e continuam enchendo o saco na TV. Lembrando, né, a gente falou sobre esses 15 programas que ainda estão no ar. A gente não falou dos outros que já saíram e que encheram o saco. Tem mais essa ainda. E se vocês quiserem aí nos comentários depois, deixem aí sugestões para uma parte 2, que eu com certeza acho que vai ter. Eu gostaria de dizer que eu adorei gravar novamente aqui com meus amigos. Quiçá esse foi um dos melhores episódios do Made Front TV de todos os tempos. E eu gostaria de convidá-los a acompanhar o Made Front TV também no Spotify, porque agora nós estamos lá também, não é verdade, Ricardo? Exatamente. Os episódios do Made Front TV vão ser postados simultaneamente tanto no YouTube quanto no Spotify, que vai ter aí a sua própria página, o Made Front TV, lá no Spotify. Maiores detalhes você vai conferir no Instagram do Prod Squale, com o link certinho e tudo mais. Até na descrição desse vídeo aí a gente vai ter aí o link do Spotify. E lá você vai poder encontrar todos os programas dessa série, né? Todos os programas aí dessas 3 temporadas que foram postados até aqui no YouTube também vão estar lá no Spotify para você ouvir, para você maratonar, para você escutar a hora que você quiser, com uma novidade. O primeiro e o segundo episódios do Made Front TV, o primeiro que a gente falou sobre a Rede OM, o segundo que a gente falou sobre a Record, a partir da compra do Bispo Edir Macedo, foram reeditados e você vai poder ouvir ali uma Director's Cut desses 2 episódios lá no Spotify do Made Front TV. E era isso, pessoal. Aproveitem também para correr atrás dos nossos outros conteúdos, aí o podcast Uma Opinião, que também está no YouTube e no Spotify, o Mídia Redonda, que está só no Spotify, e os nossos reacts que volta e meia pipocam lá no YouTube. Outros endereços... Pera um pouquinho, como é que é a sua pronúncia de react? Como é que é? Reactor. É que o Sean Connery falou. Além disso, tem o Instagram, o Linktree, o nosso grupo de WhatsApp, enfim, Robson, você tem mais detalhes. Bom, primeiramente, né, se puder dar uma força, acessem o meu site, robsongrossman.com, porque sempre que eu consigo eu coloco uma história em quadrinhos nova lá para vocês. A última, que em breve estará no ar, é uma história bem gostosa, bem libidinosa, com o nome de Confusão Sem Vergonha. Sem vergonha, sem vergonha. Sem vergonha. O cara correria a história esquerda. Ai, que beleza. E o Linktree também vai estar aí na descrição, que você clica nessa paradinha maneira e vai abrir links com todas as merdas aí que a gente tem, e é isso aí. E uma dica, não assistam o Geek Indica, tá bom? 7 Hours of Evolution. O cara mais prolixo da história da humanidade está no nosso PSQ. Pra quem gosta de prolixidade, vai lá ver. E era isso, a gente encerra mais um episódio aqui do nosso Made Front TV. A todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made Front TV.